né? Então, vamos lá com essas jornada de trabalho. Então, gente, são muitas súmulas, né? Até a gente cansa de ficar falando nas súmulas. São muitas súmulas sobre jornada de trabalho, legislação própria dos motoristas, legislação da doméstica. Agora, com relação a essas várias súmulas, é importante notar que o Tribunal Superior do Trabalho não fez ainda a sua adequação das súmulas, juntamente com a Lei 13.467. Então, muitas súmulas e, sobretudo, a Constituição Federal, artigo 7º, lá nós temos dois incisos, o 18, aliás, desculpa, o 8º e o 14, que vai tratar dessa temática complicada. Porque horário e jornada, vai dialogar de forma muito direta aí com salário. E, obviamente, como todos os conteúdos do direito do trabalho, vai dialogar muito com o princípio da proteção. Agora, minha gente, essa temática está muito mudada. Ela vem sofrendo aí alterações e modificações aí, sobretudo flexibilizando esse princípio da proteção, desde a Lei 13.467 de 2017, a chamada reforma trabalhista, que eu não gosto de chamar de reforma, como eu digo, para mim, é uma deformou a CLT, e agora essas normativas da pandemia, sobretudo a Lei 14.020, de 2020, e agora, novamente, foi editada uma medida provisória, a 1045, a 1045 e a 1046, mas a 1045 de 21, ela vai tratar dessa questão mesmo da redução da jornada com a redução de salário. Mas a gente não vai, claro, nesses resumos aqui, adentrar de forma muito específica sobre todos os detalhes, senão a gente teria que fazer um curso completo sobre jornada de trabalho. Bom, importante a gente destacar desde o início a diferença entre jornada e horário, né? Então, a jornada, ela é o conjunto de horas trabalhadas, é o conjunto de horas. Então, quando se diz assim, o empregado trabalha 44 horas semanais, aquela empresa tem necessidade do empregado 8 horas por dia, 6 horas diárias. Nós estamos diante de um tema chamado jornada especificamente. E quando se diz assim, ingressava na empresa às 8 da manhã, finalizava seu turno às 19, às 17, trabalhava mais 2 horas, parava no meio da jornada, o chamado intervalo intrajornada, de 1 hora para descanso e repouso. Nós estamos falando aí de horário. Então, o horário de trabalho do empregado, ele vai estabelecer qual é a jornada dele, qual é a jornada diária, qual é a jornada semanal, também chamada hebdomadária, é horroroso esse nome, mas é isso mesmo, e jornada mensal. Então, a Constituição Federal estabelece como patamar máximo 8 horas diárias, 44 semanais e 220 mensais, né? A jornada, ela sempre foi explicada na doutrina, e eu explico isso há décadas, sempre foi explicada a partir de 3 correntes, que hoje estão com a reforma trabalhista flexibilizada. Tempo efetivamente trabalhado, tempo à disposição e horas in itinere. Vamos lá. Corrente do tempo efetivamente trabalhado. Esse aqui é simples. Enquanto o empregado está ativo, fisicamente, manualmente ou intelectualmente e produtivo, ele está aí dentro da chamada jornada de trabalho dele, computando aí as 8, as 6 horas de trabalho. Tempo à disposição. Essa teoria do tempo à disposição é aquela segundo a qual, ainda que o empregado não esteja ativo, ele está computando a jornada dele.
Por exemplo, os motoristas de empresa, de executivo, é aquele que vai, leva o executivo para a empresa, leva o executivo para o aeroporto, leva o executivo para a reunião, e em dados momentos, em dadas horas, em certas horas, ele não está ativo dirigindo, ele está parado, aguardando ordens, esperando uma orientação de levar alguém, de buscar algum pacote, de buscar algum documento, de ir ao aeroporto, e aí ele pode ficar, entre aspas, descansando não seria a palavra correta, à disposição, mas ele pode ler um jornal, ele pode ouvir uma música, ele pode ficar no WhatsApp, ele pode ficar no telefone, ele pode ficar do lado de fora do carro, ele pode ficar dentro do carro, ele pode ficar dentro da empresa em algum local específico, né? Então ele está à disposição. Isso também vai acontecer em outros tipos de atividade também, e que o empregado não precisa necessariamente estar o tempo inteiro na atividade, como eu estou agora. Eu agora estou ativa. Aí, quando você está aplicando provas nas aulas presenciais, eu estou à disposição? Não, eu não estou à disposição. Eu estou de olho. Eu estou de olho no aluno. Eu estou andando, eu estou verificando. Então, eu não estou à disposição. Essa teoria do tempo à disposição, ela hoje está mitigada, como eu digo, flexibilizada pela inserção no ordenamento jurídico da Lei 13.467, que trouxe aquele contrato de trabalho intermitente, que eu particularmente não gosto. Vocês sabem minha opinião sobre isso, tenho vídeos sobre isso, tenho artigos, já uns 3 ou 4 publicados, que não diretamente, mas que envolve esse novel contrato de trabalho intermitente, porque eu acho que ele viola, para mim, aquele princípio que está inserido no caput do artigo 7º, que é das melhores condições de trabalho do trabalhador. Mas não vou entrar em detalhes dele, porque nós já falamos sobre ele. Bom, então, teoria do tempo efetivamente trabalhado, teoria do tempo à disposição, que o empregado está dentro da jornada. E aí, se ele só se ativar 2 vezes ao dia dirigindo e nas demais horas ele ficar sentado, ele vai ficar sentado. Entre dirigir e sentar, ele vai ficar 8 horas de trabalho. E se ele passar disso, ele vai ter direito às horas extraordinárias, que aí vamos ver ainda hoje. Horas itinerary ou horas de itinerário. Mais à frente, eu vou fazer um aprofundamento sobre esse tema, porque eu, honestamente, eu creio que as mais de 40 ações de inconstitucionalidade, acho que já tem 45 ou 46, que se encontram no Supremo Tribunal Federal para julgar a Lei 13.467, dentre elas sobre as horas de itinerário, para declarar a inconstitucionalidade de alguns dispositivos, eu acho que o tribunal vai declarar essa daqui. Porque horas de itinerário, minha gente, é aquele tempo despendido pelo empregado para chegar até a empresa que ele trabalha ou até o posto de trabalho dele, quando o posto ou a empresa fica em local de difícil acesso e não servido todo o percurso por transporte público. E quando isso acontece, esse tempo em que ele leva, às vezes meia hora, às vezes 40 minutos, às vezes 20 minutos, sempre foi considerado tempo dentro da jornada de trabalho. Então, por exemplo, se o empregado levasse 20 minutos, vamos botar meia hora, uma conta redonda, de um certo ponto de onde ele deixa ele finaliza o ônibus dele saindo da casa dele, para chegar até a empresa põe um veículo próprio, e ele põe um ônibus próprio, põe um carro, põe uma van, não importa. E ele leva mais meia hora para chegar ao posto de trabalho dele, ou aonde ele assina o ponto, e depois mais meia hora para voltar. Obviamente que nesse contexto aí, ele, antes da Lei 13.467, ele teria que se ativar apenas 7 horas, porque essa 1 hora estaria dentro da jornada e, portanto, dentro das 8 horas legais no limite constitucional.
Essas horas de itinerário, elas foram modificadas pela Lei 13.467, como nós vamos ver mais adiante. Bom, então essas são as 3 correntes para explicar a jornada de trabalho. Natureza jurídica. A natureza jurídica de jornada, ela é mista. Ela é mista, porque o Estado, ele pode, por óbvio, ele limita aquele teto, mas as partes podem ter uma jornada diferenciada e nós vamos ver algumas espécies de jornada de até 5 horas de trabalho. Então, o Estado, né, através aí da legislação, ele vai limitar, porque os fundamentos são de ordem biológico, social, econômico e humano. Por quê? Vamos ver isso agora. Os fundamentos biológicos, o fundamento biológico está ligado à fadiga. Por que há uma limitação? Porque a gente poderia fazer a seguinte indagação. Mas se o empregado quer trabalhar mais e vai receber hora extra, o que tem? As horas extras até são permitidas, no limite de 2. Mas nós não podemos voltar àquele período em que se construía a legislação protetora, na época da Revolução Industrial, por exemplo, onde os empregados trabalhavam 14, 15 e até 16 horas, de sol a sol, como se diz, né? Então, o fundamento, ele vai se fincar em 4 pilares. O primeiro, biológico. A fixação da jornada, ela visa a preservação da saúde do trabalhador, para evitar a fadiga, né? E é muito importante fazer essa limitação, porque, minha gente, nós sabemos que chega uma hora que a gente está cansada. Quando eu estou dando muitas aulas seguidas, sobretudo na pós-graduação, que às vezes eu dou 8 horas, mas assim, claro, parando, né? Mas de manhã até o final da jornada, eu chego uma hora que as minhas conexões, elas estão todas fora do lugar, porque há uma fadiga, né? O fundamento social, o empregado precisa de convívio com a família, nos seus grupos sociais, afinal de contas, tem hoje, não hoje, mas já há alguns anos, a moderna teoria do dano existencial, e eu acho que isso é extremamente importante a gente trabalhar isso. O empregado, a gente não pode viver só para trabalhar, a gente tem que viver para trabalhar. É como a música do Cazuza, a gente não quer só comida, Cazuza não, Skank, né? Comida e água, queremos diversão também. O fator econômico, né? Leva-se em conta o salário do empregado, assim, o salário aferido por aquele que ele efetivamente trabalha e ele ganha, mas um trabalhador cansado, estressado, ele também não é tão produtivo. E nessa linha também de trabalhar 12, 13 horas, reduz-se os postos de trabalho. Então, no aspecto econômico, embora o empregado ele possa vir até ganhar um pouco mais, mas tem a questão aí de que reduz-se os postos de trabalho. Reduz o desemprego quando se limita a jornada. E, por fim, o fator humano. No fator humano, ligado aí a esse fator biológico, reduz-se os acidentes de trabalho. Minha gente, os índices de acidente de trabalho, quando é apurado, já tem pesquisas científicas sobre isso, ele ocorre sempre, via de regra, não é sempre, mas na grande maioria, no final da jornada. No final da jornada é que os acidentes de trabalho, eles ocorrem. Por quê? Vou tomar um cafezinho aqui, né? No final da jornada, os acidentes de trabalho ocorrem porque o empregado está mais cansado. E aí, tanto o acidente como os adoecimentos que se equiparam ao acidente, como, por exemplo, a LER,
a lerdort, os desvios de coluna mais grave, né? Então, porque há uma sobrecarga. Por exemplo, uma sobrecarga também emocional, as cobranças excessivas, as cobranças por metas, como às vezes a gente vê no setor bancário. Eu tenho muitas ações no setor bancário contra as instituições financeiras, pedindo indenização, reparação pelo dano moral e dano material também, porque o empregado ele fica muito adoecido em razão das cobranças abusivas de metas nas vendas de produto. Então isso sobrecarrega o corpo, né, por causa da tensão, e o empregado ele adoece. Então esses fatores humanos aí são extremamente importantes. Então, controlar o tempo de jornada de trabalho do empregado é uma conquista que sai lá, historicamente falando, da Revolução Industrial, com volume de trabalho de 16 horas, ou para crianças trabalhando 10 horas, para se chegar a um teto máximo de 8 horas. E se ultrapassar de 8, como nós vamos ver, ou se ultrapassar daquela jornada legal, o empregador tem que pagar as horas extraordinárias. E horas extraordinárias não é barato para o empregador, porque é salário hora mais 50%. Bom, agora nós vamos ver aqui alguns tipos de jornadas especiais, porque a gente está falando muito em jornada de 8 horas, jornada de 44, mas leia-se, essa jornada de 8 horas é o teto da Constituição Federal, artigo 7º lá, oitavo, se não me engano, 8º ou 14. Bom, tem que ver lá. Eu já falei, agora já esqueci. Mas existem algumas atividades, algumas profissões que as jornadas são diferentes. Por exemplo, a minha é uma jornada diferenciada, é uma jornada por hora. E a hora-aula do professor não tem 60 minutos, ela tem menos hora, ela tem 50 minutos. Então vamos ver algumas categorias que possuem jornadas diárias e semanais, diferenciada das regras da Constituição Federal e das regras da CLT, né? De 8 horas diárias, 44 semanais e 220 mensais. Bancário, artigo 224, claro que nem todas as funções, mas existe o bancário, a grande maioria, de 6 horas diárias. Telegrafia, que eu nem sei se existe mais essa profissão, os telégrafos, né? Artigo 227 da CLT, são 6 horas. Aqueles trabalhadores em minas e subsolos, previsto no artigo 293 da CLT, também são 6 horas de trabalho. Teto máximo, eu estou me referindo ao teto máximo estabelecido em lei, mas pode existir também o teto convencional e contratual. Jornalista, artigo 303, são 5 horas de trabalho. Professores, né, no ensino fundamental médio, 4 horas consecutivas no mesmo estabelecimento, não pode passar disso, artigo 318. Médico tem uma lei própria, que é a lei 3999 de 61. Aí vocês vão ter que olhar, porque pode ser 6 horas, pode ser regime de plantão. Vigia bancário, o bancário pode ser 6 horas, mas o vigia são 8 horas. Telefonista de empresa, 6 horas, porque, né, gente, é o tempo inteiro ali, você não, a atenção é total. 6 horas, artigo 227, súmula 178. Corretores de valores imobiliários, 8 horas. Tem advogados também, na Lei 8.906 de 94, que estabelece uma jornada aí para advogados de 20 horas semanais, tá, gente? Cuidado com isso aí merece uma aula especial, mas que eu não vou entrar, só estou dando aí o caminho para vocês fazerem a pesquisa, caso se interessem. Empregados nas atividades de exploração de petróleo, é uma atividade totalmente diferenciada, eles trabalham embarcados, tem a lei 5811/73, eles trabalham embarcados, normalmente eles ficam, quando é da Petrobras mesmo, eles ficam 14 dias embarcados e 20 dias em terra. Quando eles são de terceirizada é diferente, eles ficam, normalmente ficam 15 dias lá
e 15 dias em terra. Músicos também tem uma lei especial, 3857, de 60. Aeronauta também, lei 7183 de 84. Mãe social também. E, além disso, dessas legislações, tem a da doméstica também, a legislação da doméstica, que hoje estabelece, já há algum tempo aí, mas bem pouco tempo, uma jornada também de 8 horas diárias, 44 semanais. Os motoristas que não tinham, os motoristas externos que não tinham nenhum tipo de amparo aí, passou a ter com a lei 12.509 de 73, eles podem sim se sujeitar a um controle de jornada, eles estavam dentro do artigo 62 da CLT, que a gente vai trabalhar, que diz que o empregado em certas funções, cargo de confiança, motorista, externo, etc. tal, não tinha controle de jornada. Essa lei veio em boa hora para dizer que se tiver possibilidade de controlar por algum motivo, por algum fator, por algum tipo de controle, esse trabalhador ele vai estar sujeito, sim, tem direito, sim, às horas extraordinárias, ainda que ele fique viajando, né? E temos também a jornada, o trabalho a tempo parcial. Esse trabalho a tempo parcial era uma jornada de 25 horas, que agora foi alterada pela Lei 13.467 para a possibilidade de chegar até 30 horas. Esse artigo está 58-A da CLT. Outro tipo de jornada muito especial, muito diferenciada, são os turnos ininterruptos de revezamento, previsto na Constituição Federal, inciso 7º, já falei, de 14, e na súmula 360, são 6 horas, mas não são 6 horas, gente, sempre no mesmo horário, sempre de 6 às 14, 6 às 14, não. O empregado que trabalha em turnos ininterruptos de revezamento, ele um dia está de manhã, um dia está de tarde, um dia está de noite, um dia de manhã, está de tarde, está de noite. Eu vou falar dessa jornada depois, mas são as jornadas especiais que eu estou anunciando. E que essa jornada especial, ela sempre teve limite de 6 horas, mas a súmula 423 do Tribunal Superior do Trabalho veio dizer o seguinte: se os sindicatos negociarem, então pode sim ampliar para 8 horas de trabalho. Claro que o intuito do legislador é fixar 6 horas para desestimular essa prática, porque é muito prejudicial o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento. Gente, ele é muito prejudicial, por quê? Porque o empregado, porque quem trabalha à noite, e aí nós temos também os plantões, que são jornadas especiais, quem trabalha 12 horas de trabalho por 36 de descanso, trabalha 24 por 72, trabalha só à noite, né? Jornadas noturnas, mas o relógio biológico vai se adaptando. Já os turnos ininterruptos de revezamento é fixado exatamente em 6 horas para desestimular essa prática, porque o empregado, ele um dia está de manhã, um dia está de tarde, um dia está de noite, então o relógio dele biológico ele não sabe o horário dele de dormir. Não sabe. Eu já tive um amigo assim, um casal, que ele era químico da Petrobras, e a gente algumas vezes saía, ele ficava sentado dormindo, porque ele dormia, não sei, a hora que o relógio biológico dele batesse. É muito, muito coisa. Turnos ininterruptos de revezamento, minha gente, é uma jornada tão especial, que ela supera, não é aquela música da cantora sertaneja Marília Mendonça, mas ela supera, ultrapassa, suplanta aquelas jornadas também especiais de 12 por 12, 12 por 24, 12 por 36, que é o chamado regime de plantão, tá? Quando o empregador altera essa jornada para uma jornada fixa, não é alteração prejudicial, porque é uma condição mais benéfica para o trabalhador. Lembrando dessa aula nossa aí de alteração do contrato de trabalho? Pois é, a jornada de turnos ininterruptos de revezamento, regime de plantão, trabalhar sempre à noite para descansar 2 noites, trabalhar 12 horas seguidas
para depois ter uma quantidade maior de descanso, 24 horas de descanso, claro, tem que ser. Esse estilo, se for alterado, embora o empregado às vezes perca, né? Tem perda, obviamente, salarial, né? Porque ele perde alguns adicionais aí, de turno, adicional noturno, mas é uma condição mais benéfica para o trabalhador, sempre mais benéfica. Então, minha gente, não é uma alteração ilícita, não, tá? Bom, então com isso a gente viu aí pontos muito importantes nesses aspectos gerais de jornada de trabalho. Vimos a jornada estabelecida na Constituição Federal, vimos algumas jornadas especiais decorrentes da lei, que eu mostrei para vocês agora. Tem que ir lá buscar cada categoria, cada centro de interesse tem que trabalhar e pesquisar quando se estiver diante de uma ação de professor, de petroleiro, de plantonista, de médico, de engenheiro, tem que pesquisar e ver se tem súmulas que tem sobre a matéria, se tem orientações jurisprudenciais ou qual a jurisprudência que não está consolidada na matéria. Bom, e nessa perspectiva, nós também precisamos deixar claro que essas são as da lei, mas os sindicatos das respectivas categorias, por exemplo, comerciário, indústria química, indústria farmacêutica, seja que setor for, motoristas, podem negociar jornadas inferiores à lei. Agora a gente precisa sempre fazer uma ressalva. Com a instituição do negociado versus legislado, no nosso sistema jurídico trabalhista, os sindicatos podem, inclusive, ultrapassar o limite estabelecido na Constituição Federal, que é exatamente a prevalência do que se negocia em face da lei. Prevalece o que se negocia em cima do que está estabelecido na legislação. Então, nessa perspectiva, se houver uma convenção ou um acordo de natureza coletiva, pode sim suplantar os limites legais. Além disso, o contrato, aquele que foi combinado com o trabalhador, tá? Foi combinado, ficou estabelecido, está na carteira, de não trabalhar sábado, sair mais cedo, ter 2 horas de intervalo, ou só ter uma, enfim, é isso. Então a gente vai ficar por aí nesse momento desse vídeo, para a gente voltar com aqueles tipos de empregados, esse é bom, que não estão amparados pela legislação no quesito jornada de trabalho, ok, minha gente?